João capítulo 6, verso 5. Olha o que diz. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: Filipe, aonde nós vamos comprar pão para essas pessoas comerem? Jesus dizia isso só para experimentar o Filipe, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Se você deseja multiplicar coisas boas, Jesus já tem um plano para você. Ele já sabe. Ele já sabe o que ele vai fazer mediante a uma atitude sua. Ele só precisa de algumas atitudes suas. Mas ele já sabe, se tem um desejo no seu... Eu tenho desejo de crescer. Eu tenho desejo de multiplicar. Se você tem esse desejo, o Senhor já tem um plano para isso. Ele já tem um plano. Ele só quer ver você se movimentar com algumas atitudes que eu vou te orientar agora. Você pode escrever aí, eu desejo crescer. Bora lá, escreve aí, Milena. Escreve, Neuza Nunes. Escreve, Nildo, pastor Nildo, eu desejo crescer. Bora lá, escreve aí, Márcia Campos, eu desejo crescer. Eu quero ver aí, Jarbas, você escrever. Bora aí, meu irmão, bora que hoje o negócio vai pegar fogo nesse lugar. Você nem imagina o que eu tenho aqui de passar para você, de experiências para te fazer chegar a um nível poderoso de crescimento e multiplicação, meu amigo. Bora lá. Depois, o versículo 6 diz assim, versículo 7. Filipe então respondeu: Senhor, nós temos 200 dinheiro de pão. Aliás, Filipe respondeu: Senhor, 200 dinheiro de pão não vai dar, não basta para cada um desses aqui como um pouco. Então, um dos seus discípulos, olha a atitude desse cara aqui, pega essa. O André, irmão do Simão Pedro, disse: Senhor, tá aqui um menino. E esse menino tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus então disse: manda que esses homens sentem. Havia uma relva naquele lugar. Os homens assentaram naquela relva e o número desses homens era de quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, o partiu pelos seus discípulos e disse para os teus discípulos: olha o que Jesus disse, reparta com todos esses que estão sentados. Então, aqueles que foram alimentados, eles foram 5.000 pessoas. Meus queridos, e ainda sobrou 12 cestos de pedaço de pão de cevada, 12 cestos. Uma multiplicação que ela ultrapassou todas as expectativas. Sabe o que eu quero dizer para você? Vai acontecer uma multiplicação que vai superar todas as expectativas sua, Débora, ainda esse ano. Vanderlei Lima, uma multiplicação que vai superar todas as suas expectativas. Ei, Francesco, se prepara. Nós estamos entrando mês de outubro, novembro, dezembro. Ainda esse ano vai acontecer uma multiplicação que vai superar todas as suas expectativas. Ei, pastor Alessandro, esse ano uma multiplicação que vai superar todas as suas expectativas. E você talvez esteja perguntando, tá, mas como? O que eu vou fazer? É agora que começa. É agora que começa os ensinamentos que estão aí no nosso e-book. Para essa multiplicação acontecer, é preciso haver renúncia. Ei, meus queridos, o menino que estava ali no meio daquela galera, ele precisou de renunciar ao seu lanche. Todo o processo de multiplicação e de crescimento acontece após uma renúncia. Você está entendendo?
É preciso avaliar o que você tem que renunciar, alguma coisa você tem que abrir mão, alguma coisa você tem que dizer não. Alguma coisa Deus está falando, eu preciso que você renuncie isso. Moisés, meus queridos, ele renunciou às regalias do palácio de Faraó para se tornar um líder no meio do povo que Deus havia escolhido. E quando Moisés ele renunciou às regalias do palácio, ele se tornou líder de milhões de pessoas, porque ele fez uma renúncia. É preciso avaliar qual é a renúncia que você precisa fazer, meu querido, para que a multiplicação aconteça. Talvez você está precisando de renunciar um prazer que você tem diário para você investir mais no seu estudo. Um prazer que você tem para investir mais na sua família. Você está precisando de renunciar a um prazer que é maravilhoso para você investir no ministério. Qual é a renúncia? É só entender qual é a renúncia que Deus quer que eu faça. Para aquela multiplicação acontecer, a renúncia precisaria ser do pão e do peixe que estava na lancheira do menino. Marcos capítulo 10, no versículo 29 e 30, diz assim, ó, Jesus respondeu para os seus discípulos, em verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, também em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos. Só que você vai sofrer isso com perseguição. Mas é uma multiplicação que Deus te deu. Aleluia! Ei, posso contar aqui um dos principais segredos de multiplicação na minha vida, Simone? Sabe qual é? Renúncia. Olha o que aconteceu comigo, tá? Isso aqui foi. Você tem que entender qual é a renúncia que Deus está pedindo de você. Você tem que entender qual é a renúncia, não é você copiar a renúncia que outros fizeram. Quando nós tínhamos umas 150 pessoas na igreja, eu trabalhava numa empresa multinacional, eu tinha uma carreira muito, muito linda pela frente, Rebequinha, Douglas, e eu senti Deus falar que para a igreja ela crescer, eu teria que renunciar à minha carreira na empresa para me dedicar exclusivamente ao ministério. Na época, pastor Elias Chaves, escute só o que eu vou dizer. Na época, eu tinha um bom salário, eu tinha um bom plano de carreira, eu tinha muitos bons benefícios, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa muito boa. Eu renunciando isso, para me dedicar exclusivamente ao ministério, para você ter ideia, minha mãe, ela falou que eu era doido, meu sogro e minha sogra falaram que eu era doido, alguns amigos falaram que eu era doido. Como é que você vai fazer isso? Mas eu sabia, Deus estava pedindo para mim essa renúncia. Deus estava pedindo para mim essa renúncia. E quando eu renunciei, pastor Nildo, e me dediquei exclusivamente para pastorear, aí, meu irmão, aí a igreja começou a tomar um outro rumo. Eu quero saber de você qual é o tipo de renúncia que você precisa fazer. Qual é o tipo de renúncia que Deus está pedindo para você? Não tem como acontecer um processo de multiplicação sem uma renúncia. Qual é a renúncia?